Estamos então na leitura do Santo Evangelho. Marcos 12, versículos 38 até o versículo 44. E como é a leitura do Santo Evangelho, então nós ouvimos essa leitura também em pé. Marcos 12, 38 até 44. Já ao final do versículo 37 também. Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Até aqui a leitura. Deus abençoe o nosso estar. Pode sentar-se. Irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós. Vocês certamente já ouviram falar na ressonância magnética. Alguém talvez até já fez isso. É aquele aparelho, que vê tudo. Nosso interior, digamos assim, nossos ossos, nosso coração e assim vai. Queremos falar de alguém que vê tudo. Não precisa de aparelhos. Vê com a sua sabedoria, vê com o seu poder. É aquele que sabe todas as coisas, sabe o que passa no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente e até mesmo na nossa alma. Você sabe que eu estou falando de Jesus. Jesus sabe o que passa dentro de nós, no nosso mais íntimo, no nosso ser. E sabendo disso, ele, com o seu ensino, com as suas palavras, seu discurso, ele alegrava a multidão. Multidão que em outro momento Jesus vai dizer era uma multidão como ovelhas sem pastor. Uma multidão aflita, uma multidão desorientada. Então, quando essa multidão ouvia Jesus ensinar, que no versículo 37, final, é dito que esta multidão escutava Jesus com prazer, com muita alegria, com muita satisfação no seu coração. Não é com menos alegria, não é com menos prazer que nós nos reunimos sempre novamente para ouvirmos o ensino
de Jesus. Não ensino de homens. Por isso, quando alguém ensina em nome de Jesus, precisa ter conhecimento profundo daquilo que Jesus fez e ensinou, para poder simplesmente transmitir isto para todos nós. E Jesus, que sabe todas as coisas, começa dizendo para a multidão uma palavra importante para todos nós, hoje, no passado, no futuro. A palavra que aparece ali, logo no início do versículo 38. Jesus dizia ao povo: cuidado. Essa palavra eu quero destacar. Cuidado. Nós estamos num mundo cheio de orientações, cheio de doutrinas, de ensinos, e cada um pensa ter a verdade. E esses ensinos não combinam uns com os outros. Quando olhando para a Bíblia, nós vemos que muitas pessoas também escreveram esta palavra, esta Bíblia. Profetas no Antigo Testamento, o próprio Jesus no seu tempo, e depois os apóstolos. Várias pessoas. Só que aquilo que essas pessoas escreveram não está em desacordo um ensino, o ensino de um com o ensino de outro. Por isso a Bíblia é crida por nós como a palavra de Deus. Deus inspirou essas pessoas a fim de que elas falassem e escrevessem o que nós temos hoje. Por isso, para falarmos com certeza e com segurança sobre este ensino de Jesus, nós precisamos ter esta palavra muito clara em nossa mente, a começar por aqueles que vão explicar esta palavra. Ou melhor, expor esta palavra que se explica a si própria. Cuidado com os falsos mestres. Jesus vai dizer em outro lugar. Mateus 7,15. Eles se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Cuidado. Nem toda religião é tão boa assim como costumamos ouvir, ou quem sabe até mesmo falar por aí. Cuidado. E Jesus vai falar aqui nesta leitura sobre os mestres da lei. Interessante isso. Aquelas pessoas que ensinavam a Torá, principalmente os 5 primeiros livros aí do Antigo Testamento. Eles eram expert nesse conhecimento desta Torá. Que bom que eles ensinavam. E se ensinavam corretamente, creio que sim, em grande parte, o povo podia aprender a Torá. Mas havia um problema. Eles ensinavam uma coisa e não viviam aquilo, não praticavam aquilo. Aí então Jesus chama a atenção do povo e diz: muito cuidado. Essas pessoas gostam de se aparecer. Estou vendo aqui o versículo 38. Gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Andar como autoridades, ser aplaudidos, né? Tirar o chapéu para ele. Enfim, andar como um pavão por aí. Ontem nós vimos um pavão. Muito bonito, por sinal. Mas essas pessoas viviam pavoneando nas praças, procurando atenção e até mesmo respeito. Não por aquilo que faziam, mas por aquilo que
apresentavam a sua pessoa com a sua vestimenta rica e assim por diante. Mas ainda o versículo 39, eles preferem os primeiros lugares nas sinagogas, no templo e também nos banquetes. Lugares de destaques, né? Lugares onde eles podiam ser vistos e podiam, quem sabe, até ser aplaudidos. Não estavam glorificando a Deus, mas queriam glórias para si mesmo. Para falarmos em glórias a Deus, reforçamos aqui o ensino de Martinho Lutero, lembrando um pouco aí ainda da Reforma Luterana, onde Lutero é muito enfático, não só ele, claro, mas todas as pessoas que ali andaram com ele, destacaram exatamente isso. Somente a Deus dai glória. Claro que isso não foi Lutero que inventou, ele tirou da Bíblia. Muitos outros fazem isso também. Somente a Deus damos a glória, não a pessoas, não méritos, honrarias, enfim. Essas pessoas que conhecem a palavra precisam dar o exemplo e estar olhando com amor e carinho para os necessitados. O que acontecia com essas autoridades é que eles exploravam as viúvas e roubavam os seus bens. A viúva, na ocasião, não tinha uma assistência do governo, não havia aposentadoria, como graças a Deus temos hoje. Essas viúvas estavam à mercê dos cuidados na família, muitas vezes, quem sabe da igreja, que nem sempre também ajudava. Mas enfim, eram viúvas, órfãos, todos paupérrimos, abaixo da linha da pobreza, diríamos hoje. E ainda eram exploradas e roubadas, literalmente, pelas autoridades também eclesiásticas. Como seguir, como admirar, como até mesmo ouvir uma pessoa com tal atitude? Não combina. Por isso Jesus diz: cuidado. Cuidado com aqueles que se apresentam como ovelhas, mas são lobos roubadores. Por isso, Jesus, que sabe o que passa na nossa mente, no nosso coração, sejamos pessoas fiéis ou não, Ele sabe o que nós precisamos também. E é por isso que Ele vem nos orientar, por isso que Ele nos ensina, por isso que Ele é um grande profeta, um grande sacerdote, para exatamente não permitir que andemos por aí como folhas sopradas pelo vento, num emaranhado muito grande de ensinos e doutrinas que não combinam uns com os outros. Nunca irá combinar o ensino de algumas pessoas para com outras, quando nós não nos centralizarmos, ou enquanto nós não nos centralizarmos na palavra. Esta palavra precisa ser conhecida, ouvida, e pelo auxílio do Espírito Santo, então, ela vai ser acreditada. E este crer nos dá paz, alegria que precisamos, para sempre de novo, como esta multidão, ir atrás de Jesus e com prazer, com alegria, ouvir o que Ele tem a nos ensinar. Somente pelo seu ensino claro e puro, nós também podemos ter uma fé clara e pura. Uma fé que satisfaz. Uma fé que nos dá paz e segurança, como cantamos há pouco. Um Deus fiel. Paz esta que vem somente
pela graça do Senhor Jesus, que disse, antes de subir aos céus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. O mundo quer nos dar paz, ou pelo menos promete nos dar paz, em cima de coisas deste mundo. Como faziam aqui os mestres da lei? Honrarias, poder, força, saúde, coisas assim. Continuando, Jesus também vai até o templo e lá ele observa o que está acontecendo, principalmente num pátio, não central do templo, mas sim um pátio ao redor, onde esse pátio era conhecido como o pátio também dos peregrinos, ou melhor, dos não-judeus, juntamente com as mulheres e as crianças. Esse pátio circundava as portas do grande templo. E havia 13 caixas, 13 lugares onde as pessoas poderiam lá colocar as suas ofertas. Jesus observa. Nem precisava observar. Ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares, também sabia o que estava acontecendo lá, mas ele observa para que as pessoas pudessem, vendo a ele, soubessem que ele estava de fato falando a realidade, a verdade. Então ele observa que pessoas que tinham dinheiro colocavam lá uma oferta generosa, uma oferta valiosa até aos nossos olhos, E ele vê também uma viúva. E a viúva pobre. Eu nem preciso falar viúva pobre, porque as viúvas de fato eram pobres naquela ocasião. Então ele vai dizer, ele vê que esta mulher coloca lá 2 moedinhas, aqui fala sem valor. A menor moeda que talvez existia na época. Hoje a nossa menor moeda é de 5 centavos, 2 moedinhas e algo aí parecido com 10 centavos. É isso que ela tem e é isso que ela coloca naquela caixa de oferta. Aí Jesus que quer ensinar os seus discípulos, para que esses discípulos, por sua vez, saíssem pelo mundo afora também ensinando, ele chama os discípulos, ele convoca os discípulos num ato assim bastante cerimonioso. Ele se assenta e diz, em verdade vos digo. Não parece isso, essa citação aqui, mas traduzindo corretamente, ou melhor seria desta forma. E quando Jesus usa esta expressão, em verdade vos digo, o que ele está dizendo é muito importante. E nós precisamos prestar atenção também nisso. Como os discípulos deveriam prestar atenção, aprender e continuar ensinando. Então Jesus diz para os discípulos, neste momento solene, que aquela viúva deu muito mais do que todos. A soma de todos juntos. Se desse lá, sei lá, comparando aí com o nosso dinheiro hoje, 5 mil reais todos juntos, 2 mil, sei lá. Aquela mulher deu mais do que todos juntos. Jesus não vê a quantidade que é ofertada. Não só isso, ele vê também, mas ele vê a quantidade que fica, que é retida. Aqueles que tinham muito dinheiro, ofertaram bastante, ao nosso ver, como disse, mas deram aquilo que estava sobrando. Não foi com sacrifício, não foi com muito esforço. Aquela mulher deu tudo o que ela tinha. E quando falamos tudo o que ela tinha, ela não tinha mais nada além dessas 2 moedinhas. Ela não tinha mais casa, provavelmente. Não tinha mais um lugar para se abrigar. Então, confiando plenamente no Senhor, ela coloca o que ela tem e ela coloca também a si mesma diante de Deus. Dizendo talvez, ou pensando talvez como aquela viúva lá que serviu o profeta Elias.
Eu vou comer esse resto de farinha com o azeite que eu tenho aqui, fazendo um pão, um bolo, e eu e meu filho vamos morrer depois. E sabe, essa viúva até estava pensando a mesma coisa. Não tinha mais nada. Deu tudo para o Senhor. Ó Senhor, está tudo aqui, eu também, faça comigo o que tu queres. Não sabemos o que Deus fez para ela. Se levou ela, se ela ficou e Deus a sustentou, não sabemos. Mas o importante é que Jesus enaltece a ação daquela pessoa. Jesus vê a fé daquela pessoa e diz: olha, esta ofertou de forma correta. Esta ofertou algo que Deus pode ver como sendo mais importante do que a oferta daqueles que simplesmente deram o que estava sobrando. Nós estamos vivendo aqui no mês de novembro, e a nossa igreja, a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela tem como regra, como costume, durante todo o mês de novembro, cada mês de novembro de novo, cada ano, falar um pouco sobre essa questão do ofertar. Por isso, gastamos um pouco de tempo falando sobre este assunto também. Destacando que não é aquela miséria, aquela esmola que agrada a Deus. Muita gente pode usar essa oferta da viúva pobre e dizer: olha, 2 moedinhas está bom então. Se nós temos mais, Deus quer mais, Ele exige mais. Então, conforme a pessoa tem, né? Não só os bens, mas conforme a sua fé, a proporção da sua fé também. Então, cada um vai ofertar daquilo que pode, daquilo que tem, consegue, né? Firmado na fé. A fé dessa viúva faz com que ela dê tudo o que ela tem. Esse é o valor da oferta. Ela não reteve nada para si. Então, nós também estamos nas mãos de Deus. Claro que podemos reter o que precisamos, né, para o nosso sustento, até nos preparando para a velhice, para o futuro, algo assim. Hoje é possível fazer isso, naquela época talvez não. Enfim, agir com sabedoria neste mundo. Mas também não vai ter mais do que é necessário. Deus espera, sim, que o seu povo dê frutos. Que a sua igreja esteja preocupada não só com a sua manutenção, ou, quem sabe, com a manutenção de outras igrejas espalhadas por aí, mas que Ele quer também que olhemos com muito amor e carinho para os necessitados. A oferta, inicialmente, aqui no Novo Testamento, era feita com esse objetivo, para ajudar os necessitados. Os discípulos que viajavam por lá pregando o Evangelho, eles geralmente não tinham família, comiam nas casas, dormiam nas casas onde eles passavam, enfim, sobreviviam desta forma. Eles não tinham um salário como hoje a igreja proporciona aos seus pastores. Isso também é bíblico. Mas naquela época, então, a oferta começou a ser arrecadada, digamos assim, com esse objetivo, para ajudar os necessitados. Hoje nós fazemos 2 coisas, né? Ajudamos os necessitados e também queremos manter a pregação do Evangelho entre nós, tendo ali uma estrutura, tendo aí também um pregador. Então isto Deus quer, Deus vê e Deus sabe o que nós fazemos, sabe também o que nós podemos fazer e sabe também que no mundo existe muita confusão em torno desse e de muitos outros assuntos. Por isso Ele quer sempre nos ensinar. Por isso Ele faz com que pessoas fiéis se levantem, tenham conhecimento e possam continuar transmitindo o ensino de Jesus. Não só sobre ofertar, não só sobre a atitude dos mestres da lei, mas sobre
qualquer outra doutrina ou ensino nesta palavra de Deus. E nós, como povo dele, pastores ou não, membros de forma geral, temos sempre muita alegria, muito prazer em nos reunirmos, ouvir esta palavra, estudar esta palavra, também em nossos lares, juntamente com a nossa família, para que não sejamos enganados, não sejamos iludidos e possamos sim viver aquela vida que Deus prepara para cada um de nós. Ele quer que vivamos com seus filhos e filhas, frutificando, e para frutificarmos, Ele próprio é a nossa força. Lembramos lá aquela ideia da videira, né? Onde Jesus diz, nós somos os ramos e Ele é a videira. Unidos nele, nós podemos produzir muitos frutos. A força, a coragem, o ânimo e a alegria para vivermos como Ele quer neste mundo, vem dele próprio, isto porque Ele nos ama, porque Ele nos salvou, porque nós estamos indo para o céu. Amém.